Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea SA, na disciplina de Legislação e Noções de Ética, voltada aos cargos de ensino superior. Aqui a banca costuma cobrar uma combinação muito interessante: Constituição, Direito Administrativo, Regime Jurídico das Estatais, Código de Ética, Integridade, Transparência, Anticorrupção e Proteção de Dados. Não basta decorar a lei. O candidato precisa entender como uma empresa pública funciona, quais são os deveres dos empregados, quais são os limites da atuação institucional e como os princípios constitucionais se aplicam à realidade de uma empresa estratégica como a NAV Brasil. A melhor forma de estudar esse conteúdo é pensar que ele se organiza em 4 grandes ideias. A primeira é a base constitucional, o que a Constituição manda, proíbe e orienta. A segunda é o regime jurídico da administração pública e das empresas estatais, especialmente a NAV Brasil. A terceira é a ética e a integridade, com foco em conduta, transparência, conflito de interesses e compliance. A quarta é a proteção de dados e a responsabilidade institucional. Vamos percorrer cada uma dessas camadas com calma, mas em linguagem de prova, porque é isso que faz o candidato acertar. Vamos começar pela Constituição Federal de 1988. A Constituição é a norma suprema do Estado. Isso quer dizer que todas as outras normas, leis, decretos, regulamentos, atos e decisões precisam ser compatíveis com ela. Quando a banca fala em supremacia da Constituição, ela está falando justamente disso. A Constituição está no topo da ordem jurídica e serve de parâmetro para tudo o que vem abaixo. Se uma lei ou um ato administrativo contrariar a Constituição, ele pode ser afastado, anulado ou declarado inconstitucional, conforme o mecanismo cabível. A Constituição tem estrutura própria. Ela começa com fundamentos e princípios fundamentais, passa pelos direitos e garantias fundamentais, organiza o Estado, estrutura os poderes, define regras sobre defesa do Estado, sistema tributário, finanças públicas, ordem econômica, ordem social e ainda traz o ato das disposições constitucionais transitórias. Em prova, isso aparece como estrutura da Constituição ou objeto do direito constitucional. O objeto do direito constitucional é estudar como o poder é organizado e limitado, como os direitos são protegidos e como as instituições públicas funcionam. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil são um dos blocos mais cobrados. O artigo 1º apresenta soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Esses fundamentos são muito importantes para a NAV Brasil porque a empresa pública, embora tenha natureza de direito privado em vários aspectos, continua integrada a uma estrutura estatal e submetida a valores constitucionais. Dignidade, por exemplo, tem reflexo direto em ambiente de trabalho, atendimento, gestão de pessoas e combate a assédio. Valores sociais do trabalho se conectam com respeito ao empregado e com valorização profissional. Pluralismo político e cidadania aparecem quando falamos de participação social, transparência e respeito ao cidadão. Os objetivos fundamentais da República, no artigo 3º, também são importantes: construir sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar pobreza e reduzir desigualdades, promover o bem de todos sem preconceitos ou discriminações. Isso é mais do que enfeite constitucional. Em concurso de empresa pública, a banca costuma cobrar a ideia de que a atuação estatal não pode reproduzir exclusão, privilégios ou discriminação. A cultura institucional precisa ser inclusiva, transparente e respeitosa. Agora vamos ao princípio da supremacia da Constituição e ao controle de constitucionalidade, em noções gerais. O controle de constitucionalidade é o mecanismo que permite verificar se leis e atos normativos respeitam a Constituição. No Brasil, o sistema é misto. Existe controle difuso, feito por qualquer juiz ou tribunal em caso concreto, e controle concentrado, feito em ações específicas perante o Supremo Tribunal Federal. Para a prova, o essencial é entender que a Constituição é parâmetro de validade e que o controle existe para preservar sua força normativa. A NAV Brasil e seus atos internos também precisam ser compatíveis com a Constituição, especialmente no que diz respeito à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Falando nisso, vamos ao artigo 37 da Constituição,
que é o núcleo da administração pública. Os princípios expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios se aplicam diretamente à NAV Brasil, porque a empresa pública integra a administração pública indireta. Isso é muito cobrado em prova. Empresa pública não está fora do artigo 37. Ela continua vinculada aos princípios constitucionais da administração. Legalidade. No setor público, significa que a atuação precisa ter autorização normativa. A empresa pública não faz o que quer, faz o que a lei permite. Impessoalidade significa tratar todos de forma objetiva e sem favorecimento. Moralidade significa conduta ética e leal ao interesse público. Publicidade significa transparência e prestação de contas, com limites legais de sigilo. Eficiência significa entregar resultado com qualidade, segurança e bom uso de recursos. Na NAV Brasil, isso é especialmente sensível porque os serviços de navegação aérea exigem segurança operacional e confiabilidade. Não basta ser eficiente, é preciso ser eficiente e seguro. Os princípios do artigo 37 se aplicam às empresas públicas de forma muito concreta. Isso significa que a NAV Brasil precisa observar concurso para ingresso, contratação pública com critérios e governança, transparência em seus atos e controles internos. A banca pode cobrar que a empresa pública não pode contratar pessoas ou realizar escolhas com base em amizade, parentesco ou interesse pessoal, porque isso violaria a impessoalidade e moralidade. Também pode cobrar que a publicidade de atos deve respeitar a LAI e a proteção de dados. Agora vamos para a administração pública na Constituição. A administração pública direta e indireta é a forma como o Estado organiza a execução de suas atividades. A direta é formada pelos órgãos dos próprios entes federativos, como ministérios, secretarias e repartições. A indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A NAV Brasil está nesse segundo grupo, como empresa pública, ainda que organizada sob forma de sociedade por ações. O regime jurídico constitucional aplicável às empresas estatais é muito importante. A Constituição, especialmente o artigo 173, define que quando o Estado explora atividade econômica, ele o faz em regime próprio, sujeito ao direito privado em várias relações, mas sem deixar de observar os princípios do artigo 37. Também existe a regra do artigo 37, 19 e 20, que exige lei para a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista e regula suas subsidiárias. Em outras palavras, empresa pública não nasce por vontade administrativa isolada, nasce por lei. E o seu funcionamento também é regulado por um conjunto de normas constitucionais e legais. Empresas públicas e sociedades de economia mista se parecem em alguns pontos, mas têm diferenças importantes. Ambas integram a administração indireta e têm personalidade de direito privado. A empresa pública tem capital totalmente público. A sociedade de economia mista tem capital misto, com participação privada, embora o controle seja estatal. A NAV Brasil, pelo edital, é empresa pública sob a forma de sociedade por ações, então a banca pode cobrar a forma societária e a natureza de empresa pública. Aqui o candidato precisa entender a combinação empresa pública e forma de SA. Não é sociedade de economia mista. É empresa pública organizada como sociedade anônima. Agora vamos às competências constitucionais da União, especialmente no setor de navegação aérea. A Constituição dá à União a competência para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea, o espaço aéreo e a infraestrutura aeroportuária, além de outros serviços de interesse nacional. Isso significa que o setor tem natureza federal e estratégica. É uma matéria ligada à soberania, à segurança e à integração nacional. A NAV Brasil existe dentro dessa arquitetura constitucional. Ela presta serviço de navegação aérea em articulação com a estrutura federal responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro, sob coordenação institucional com o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica. Esse ponto é muito importante em prova. A NAV Brasil não é uma empresa pública comum. Ela atua em um setor altamente sensível,
que exige coordenação com a autoridade aeronáutica e com estruturas de defesa. Então, quando a banca perguntar por que a empresa é tão regulada, a resposta é simples: porque sua atividade se conecta à soberania, à segurança operacional e ao funcionamento do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Agora, vamos para os direitos e garantias fundamentais. A Constituição protege direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos e direitos relacionados à dignidade no trabalho. Para a NAV Brasil, isso importa porque o ambiente de trabalho deve respeitar direitos fundamentais. O empregado, mesmo em empresa pública, continua sendo pessoa titular de direitos fundamentais: igualdade, não discriminação, intimidade, honra, liberdade de pensamento, devido processo, acesso à informação, segurança e proteção contra assédio e abuso. Direitos sociais também são muito importantes, porque incluem trabalho, saúde, educação, moradia, transporte, previdência e assistência. Em um ambiente corporativo estatal, direitos sociais se traduzem em condições dignas de trabalho, respeito à jornada, saúde ocupacional, ambiente seguro e tratamento igualitário. A banca pode cobrar que os direitos fundamentais irradiam efeitos para a relação de trabalho e para a gestão interna da empresa pública. Os remédios constitucionais são noções importantes, ainda que o edital não os destaque de forma aprofundada. Habeas corpus protege liberdade de locomoção. Mandado de segurança protege direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de autoridade. Mandado de injunção é usado quando falta norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de um direito. Habeas data protege o acesso e a correção de dados pessoais em registros públicos. Em prova, isso pode aparecer como noção de proteção constitucional dos administrados e dos próprios empregados, especialmente quando houver uso de dados e registros. Agora vamos para o direito administrativo, que é a parte mais diretamente ligada à NAV Brasil. Direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a organização, o funcionamento e o controle da administração pública. Ele se baseia em um regime jurídico próprio, o chamado regime jurídico-administrativo, que é composto por dois pilares: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público pela administração. Supremacia do interesse público quer dizer que, quando necessário, o Estado pode impor restrições e prerrogativas para proteger a coletividade. Isso fundamenta fiscalização, poder de polícia, exigências de licitação, contratos com cláusulas especiais e imposições normativas. Indisponibilidade do interesse público significa que o agente público não é dono do interesse que administra. Ele não pode abrir mão livremente de competências, receitas, controles ou deveres legais. Em prova, isso aparece na ideia de que o administrador não pode fazer acordo de vontade como se estivesse tratando de bem privado. Ele está vinculado à finalidade pública. Fontes do direito administrativo incluem a Constituição, as leis, os regulamentos, os atos administrativos, a jurisprudência e a doutrina. O direito administrativo é muito jurisprudencial, porque o STF e o STJ consolidam temas sobre princípios, responsabilidade, licitações, servidores e controle. Mas, para concurso, o núcleo é: Constituição e leis vêm primeiro, regulamentos e atos infralegais vêm depois, jurisprudência interpreta e orienta. Agora falamos da organização administrativa. A administração pública pode ser entendida em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, inclui a função política e administrativa. Em sentido estrito, é a atividade administrativa propriamente dita. Em sentido objetivo, refere-se à atividade exercida. Em sentido subjetivo, refere-se às entidades e órgãos que exercem a atividade. Isso costuma ser cobrado em questões conceituais. Órgãos públicos são centros de competências sem personalidade jurídica própria. Eles podem se organizar por desconcentração, que é distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Descentralização é diferente, a transferência de atividade para outra pessoa jurídica ou para particular por delegação. Em prova, essa diferença é muito cobrada. Desconcentração cria órgãos, descentralização cria entidades ou transfere execução. Hierarquia, delegação e avocação também são temas frequentes. Hierarquia é relação de subordinação interna.
Delegação é a transferência do exercício de competência de um órgão para outro, quando a lei permite, sem transferência da titularidade. Avocação é o movimento inverso. O superior chama para si uma competência temporariamente, em regra por razões excepcionais e justificadas. A banca pode cobrar que a avocação deve ser excepcional e fundamentada, e que nem toda competência pode ser delegada ou avocada. Agora a administração direta, indireta e entidades paralelas. A administração direta é o conjunto de órgãos integrados ao ente federativo. A indireta compreende autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Entidades paralelas ou paraestatais, dependendo da doutrina, podem incluir serviços sociais autônomos e organizações do terceiro setor em certas relações. Para a NAV Brasil, o foco é a indireta, com estrutura empresarial estatal. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para exercer atividade típica de Estado. Fundações públicas podem ter natureza de direito público ou privado, conforme a legislação. Empresas públicas têm capital 100% público e forma de direito privado. Sociedades de economia mista têm capital misto e, em regra, forma de sociedade anônima. Agências reguladoras são autarquias especiais com maior autonomia e mandato para dirigentes. Agências executivas são qualificação dada a autarquias e fundações que firmam contrato de gestão e buscam maior desempenho. Vamos agora aos poderes administrativos. O poder vinculado é aquele em que a lei estabelece todos os elementos do ato. O poder discricionário permite certa liberdade de escolha dentro da lei, especialmente em conveniência e oportunidade. Mas discricionariedade não é arbitrariedade. É liberdade juridicamente controlada. Em prova, isso é crucial porque a banca cobra a diferença entre conveniência administrativa e desvio de finalidade. Poder hierárquico é a organização interna, com ordens, fiscalização, revisão e delegação. Poder disciplinar é a aplicação de sanções a servidores ou pessoas com vínculo especial com a administração, quando houver infração. Poder regulamentar é a capacidade de expedir regulamentos para fiel execução da lei. E poder de polícia é a atividade que limita e condiciona direitos privados em favor do interesse público, como fiscalização, controle, autorização e sanção. Em empresa pública, como a NAV Brasil, o poder de polícia pode aparecer de forma indireta por meio de conformidade operacional, segurança, acesso a áreas restritas e controle interno, mas sempre dentro das competências normativas que a lei permite. Agora vamos às licitações e contratos administrativos. A Lei 13.303/2016 é o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, e a NAV Brasil, por ser empresa pública, se submete a ele. O foco da lei é governança, transparência, responsabilidade e contratações mais compatíveis com a dinâmica empresarial, mas sem abandonar o interesse público. Princípios das licitações: isonomia, seleção da proposta mais vantajosa, julgamento objetivo, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, planejamento, probidade, eficiência, segurança jurídica e competitividade. Em estatais, o regime licitatório tem regras próprias dentro da Lei 13.303, e a banca pode cobrar a lógica de que a contratação deve ser formal, motivada e com critérios objetivos. Contratos administrativos, em empresa pública, têm conceito de ajuste entre a administração e o particular para satisfazer interesse público ou operacional, com prerrogativas e fiscalização. A execução contratual precisa ser acompanhada por gestor e fiscal. A fiscalização é essencial. Verificar se o objeto foi entregue, se a qualidade corresponde ao contrato, se os prazos são observados, se há medições corretas e se as cláusulas estão sendo cumpridas. Na NAV Brasil, isso é especialmente relevante porque contratos podem envolver tecnologia, manutenção, serviços especializados, treinamento e infraestrutura crítica. Governança corporativa é um tema central no Estatuto das Estatais. Governança envolve estrutura de decisão, conselho, diretoria, auditoria, comitês, gestão de riscos, transparência, integridade e controles internos. A banca pode cobrar que uma estatal precisa de mecanismos de gestão e controles adequados ao tamanho e à complexidade do negócio. Isso inclui políticas de integridade, prevenção de conflitos, treinamento e auditoria.
Agora vamos à responsabilidade da administração pública. Responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar danos causados a terceiros por seus agentes, em regra com base na responsabilidade objetiva, isto é, sem necessidade de provar culpa do Estado, bastando conduta, dano e nexo causal. Em atividade estatal, o que importa é se houve falha do serviço, ato comissivo ou omissivo, e se o dano decorreu daquela atuação. O agente público pode responder regressivamente se houver dolo ou culpa. Em prova, isso é muito cobrado. O Estado responde perante a vítima e depois pode regredir contra o agente que agiu com dolo ou culpa. Controle da administração pública. Controle interno é exercido dentro da própria administração, por auditoria, corregedoria e mecanismos de conformidade. Controle externo é exercido por legislativo, tribunais de contas e outras instâncias de fiscalização. Controle judicial verifica a legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos. Em empresas públicas, esses controles são reforçados porque há recursos públicos, finalidade pública e necessidade de prestação de contas. A banca pode cobrar a diferença entre controle interno e externo e o papel do Tribunal de Contas na fiscalização. Agora o bloco de ética e integridade no serviço público e no ambiente corporativo da NAV Brasil. Aqui o edital é muito claro. Não basta agir conforme a lei, é preciso agir com ética, integridade, transparência e profissionalismo. Ética e moral. Moral é o conjunto de costumes e valores de uma sociedade em determinado contexto. Ética é a reflexão crítica sobre esses valores e a orientação racional do comportamento. No serviço público, ética pública significa atuar pelo interesse coletivo, com respeito, honestidade, impessoalidade e responsabilidade. Ética profissional significa agir com competências, zelo, sigilo e respeito às regras da profissão e da organização. Código de Ética, Conduta e Integridade da NAV Brasil. O Código tem finalidade de orientar condutas, consolidar valores institucionais e prevenir desvios. Ele funciona como instrumento de governança e de cultura organizacional. Os valores institucionais típicos são integridade, transparência, respeito, responsabilidade e compromisso com a segurança. Em prova, a banca pode perguntar o objetivo do Código: orientar comportamento, prevenir irregularidades, reduzir risco e fortalecer confiança institucional. Obrigações éticas dos empregados e colaboradores incluem cumprir normas, tratar colegas e usuários com urbanidade, preservar sigilo quando necessário, evitar conflito de interesses, comunicar irregularidades, não usar recursos da empresa para fins particulares e não aceitar vantagens indevidas. Se o empregado tiver dúvida entre o que é permitido e o que é eticamente correto, a regra é sempre privilegiar o interesse público, a transparência e a consulta aos canais formais. Comportamento ético e cidadania corporativa. A empresa pública precisa respeitar diversidade, igualdade e direitos humanos. Isso significa não tolerar discriminação por raça, gênero, orientação sexual, religião, idade, deficiência ou qualquer outro fator vedado. Também significa atuar com empatia e respeito na relação com usuários, clientes, parceiros e sociedade. Em prova, cidadania corporativa é a ideia de que a empresa tem responsabilidade social e compromisso público e não apenas objetivo econômico. Conflito de interesses. Esse tópico é campeão de cobrança. Conflito de interesses ocorre quando o interesse privado do empregado, gestor ou colaborador pode influenciar ou parecer influenciar sua atuação profissional. E a aparência de influência já é problema, porque destrói confiança. Exemplos: contratar empresa de parente, usar informação interna para beneficiar terceiro, receber brinde ou vantagem para acelerar processo, participar de decisão que afete atividade própria ou de familiar. A resposta correta em prova é identificar, comunicar e se afastar da decisão conforme procedimento interno. Nunca resolver por fora. Nunca omitir. Nunca usar isso é pequeno como desculpa. Transparência e canais de denúncia. O Código de Integridade e a Política Pública de Governança exigem canais formais para denunciar irregularidades, conflitos, assédio, fraudes e desvios de conduta. A denúncia de boa-fé deve ser protegida contra retaliação. A transparência inclui prestação de contas e disponibilização de informações institucionais,
mas respeitando sigilos legais e dados pessoais. A banca pode perguntar o que a empresa deve fazer: receber, registrar, apurar, proteger o denunciante e corrigir falhas. Responsabilidade e prestação de contas, accountability. Accountability significa dever de prestar contas e responder por atos. Em uma empresa pública, isso não é só contabilidade, é cultura de responsabilidade. Decisões devem ser registradas, justificadas e auditáveis. Em prova, a banca pode cobrar que agentes e gestores respondem por atos antiéticos e as consequências podem ser disciplinares, civis e, em certos casos, penais. Lei Anticorrupção, Lei 12.846/2013. Essa lei é muito importante para o ambiente de empresas públicas e para o relacionamento com fornecedores. Ela responsabiliza pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira. Isso inclui atos como oferecer vantagem indevida a agente público, fraudar licitação, manipular contratos, dificultar investigação e outros atos. A lei prevê sanções administrativas e civis, como multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. Em prova, o foco é o seguinte: a pessoa jurídica responde independentemente da responsabilização individual dos seus administradores ou empregados, se o ato for praticado em seu interesse ou benefício. Isso torna compliance obrigatório e não decorativo. Improbidade administrativa. Lei 8.429/1992, Noções gerais. Improbidade é conduta gravemente desonesta ou violadora da administração pública, que pode gerar enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação a princípios. As sanções incluem perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa e proibição de contratar com o poder público, conforme o caso e a lei vigente. Em prova, a banca geralmente quer saber que improbidade não é simples irregularidade. Ela exige gravidade e dolo em muitas hipóteses, conforme a legislação atual e a jurisprudência. Agora vamos para a transparência e acesso à informação. A Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, estabelece que a publicidade é regra e o sigilo é exceção. A NAV Brasil, como empresa pública, deve observar transparência ativa e passiva. Transparência ativa é divulgar informações sem necessidade de pedido. Transparência passiva é responder pedidos de informação. Mas o princípio da publicidade não significa expor tudo. Há limites legais para proteger dados pessoais, informações sigilosas e dados sensíveis à segurança operacional. Em prova, a resposta correta costuma ser: divulgar o que é público, resguardar o que a lei protege e fundamentar a recusa de acesso quando houver base legal. Agora vamos à responsabilidade ética e profissional. No ambiente de trabalho, a responsabilidade individual inclui zelar por informações, recursos e processos. Usar e-mails, sistemas e documentos corporativos de forma adequada é parte da ética. Não se deve compartilhar senha, não se deve repassar informação reservada, não se deve usar equipamento da empresa para fins particulares de forma indevida e não se deve adotar postura agressiva ou desrespeitosa com colegas e usuários. A banca costuma cobrar a ideia de que respeito, disciplina e profissionalismo são requisitos para ambientes de alta confiabilidade, como o de navegação aérea. Chegamos ao bloco de noções de proteção de dados pessoais, LGPD. A Lei 13.709/2018 é fundamental porque a NAV Brasil trata dados de empregados, usuários, clientes, fornecedores, visitantes e registros operacionais. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Dado sensível é categoria que exige proteção reforçada, como dados de saúde, biometria e outras informações delicadas. Em prova, o ponto principal é saber que o tratamento de dados precisa de base legal, finalidade determinada, necessidade, segurança e transparência. No setor público e em empresa pública, a LGPD se aplica com atenção especial. A empresa pode tratar dados para cumprir obrigação legal, executar políticas públicas, gerir relações contratuais e proteger segurança operacional, mas deve fazer isso com minimização, controle de acesso e governança. A banca pode cobrar exemplos práticos: não compartilhar dados de usuário por aplicativo pessoal, não coletar dados sem finalidade, não manter cadastro sem controle, não expor documento em pasta pública.
Também pode cobrar que a LGPD não elimina a transparência, mas impõe uma transparência responsável, com proteção de dados e eventual anonimização. Vamos amarrar tudo com a realidade da NAV Brasil. Em uma empresa pública de navegação aérea, ética, integridade e conformidade não são apenas temas de RH. Eles são componentes de segurança e de confiança. Um procedimento mal executado, um conflito de interesses ocultado, um dado vazado, uma contratação mal feita ou um ato sem motivação podem gerar risco institucional e operacional. Por isso, o edital insiste em princípios constitucionais, regime jurídico das estatais, governança, transparência, anticorrupção e LGPD. Agora, o que a banca pode cobrar em forma de situação prática? Pode perguntar, por exemplo, se um empregado pode receber brinde de fornecedor. A resposta é que isso deve ser vedado ou controlado conforme o código e as políticas internas, porque pode caracterizar conflito de interesses ou vantagem indevida. Pode perguntar se um empregado pode usar informação interna para beneficiar familiar. A resposta é não, por violar impessoalidade, integridade e probidade. Pode perguntar se um documento com dados pessoais pode ser divulgado em portal interno sem restrição. A resposta é não, salvo base legal e necessidade, com controle de acesso. Pode perguntar se a empresa pode resolver uma contratação sem procedimento porque é urgente. A resposta é que urgência exige formalização, justificativa e observância da lei, não improviso. Pode perguntar se o empregado pode ignorar um procedimento achando que é mais eficiente. A resposta é não, porque eficiência não autoriza violar legalidade, moralidade e segurança. Para fechar esta aula, queremos lhe orientar no que deve memorizar. Em Constitucional, memorize: princípios do artigo 37, supremacia da Constituição, competências da União em navegação aérea, direitos fundamentais e aplicação no ambiente de trabalho. Em administrativo, memorize: regime jurídico administrativo, administração direta e indireta, empresa pública, Lei 13.303, Lei 6.404 subsidiária, NAV Brasil como SA estatal, poderes, responsabilidade e controle. Em ética, memorize: integridade, transparência, conflito de interesses, accountability, anticorrupção, improbidade, compliance, LAI e LGPD. Se você conseguir traduzir esse conteúdo em situações concretas, você vai muito além da memorização e passa a responder questão com confiança.